Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Estamos iniciando mais o programa Mulheres de Fé. Este programa vai ao ar às segundas e terças-feiras e dá continuidade com o programa Palavras da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras. É apresentado pelo pastor Antônio Pinto. Este programa é um programa evangelístico. Durante toda a semana, nós estamos aqui levando a palavra de Deus até você, levando a palavra de Deus ao seu coração, anunciando o evangelho da salvação. Portanto, você é nosso convidado para, durante toda a semana, receber uma boa palavra vindo da parte de Deus. Quero fazer nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, na pessoa do empresário Rafael Tenório, este que representa a Água Verdes Mares. A Água Verdes Mares é uma água límpida que leva saúde para o seu corpo. Como também agradecer a TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro e sua família. Que Deus os recompense pela semeadura que vocês estão fazendo no reino de Deus. E agora nós queremos fazer nossos agradecimentos especialmente ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este que deu a vida por nós na cruz do Calvário, para nos tornar filhos de Deus. E você aí onde estiver, tem essa oportunidade agora de junto comigo orar, agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito com você. Porque sabemos que pelo simples fato de amanhecermos o dia e respirarmos, já é um grande motivo de agradecermos ao Senhor, porque Ele é o Senhor da vida. Então vamos agradecer aí em oração. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Te agradecemos por este dia, o dia que o Senhor nos acrescentou na face da terra, um dia de bênção, Senhor, porque nós estamos aqui sadios, estamos aqui ouvindo a Tua palavra com todos os nossos sentidos perfeitos. Te agradecemos, Senhor, também por aqueles que estão no seu lar, estão nesta hora passando talvez até por dificuldades, mas nós agradecemos porque eles estão vivos e porque a Tua palavra é cura, a Tua palavra tem poder de mudar situações e esses que estão sintonizados vão receber a Tua palavra que pode mudar a vida nesta tarde, porque o Senhor é vida para aqueles que creem no Senhor. Obrigada, meu Deus, por este momento tão precioso, pela vida dos nossos telespectadores. Ora agora por aqueles que estão enfermos. Se tem algum neste momento com dores, que seja curado. Se tem alguém neste momento que esteja passando por dificuldades, que o Senhor entre com providência e os assista, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração. Amém. E agora nós vamos ter um pequeno intervalo e logo mais voltaremos para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé
E nesta tarde nós vamos ministrar a palavra de Deus, falando a respeito do sangue de Jesus. Falando a respeito do valor do sangue de Jesus. Às vezes ouvimos falar, às vezes alguém diz até assim de um momento para outro, sangue de Jesus. E não sabe exatamente o que está falando. Não sabe o poder que tem esta palavra. A semana passada nós falamos um pouco sobre a Páscoa. E na Páscoa nós vimos, e eu vou até reler agora o versículo que foi lido a semana passada, nós vimos que na saída do povo de Deus do Egito, quando eles foram libertados por Moisés, eles saíram sob uma incumbência. Debaixo de uma incumbência, ou seja, de continuar celebrando a Páscoa. Essa primeira Páscoa, que foi na saída, que Páscoa significa saída, é mudança, eles fizeram algo muito interessante que o próprio Deus mandou fazer. Que eles pegassem um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, e sacrificasse aquele cordeiro e com o sangue passasse nas portas das casas, porque o anjo da morte iria passar e livraria todos aqueles que estivessem abrigados naquela casa. Porque, como nós já sabemos dessa história, Faraó não queria deixar o povo ser liberto, né? Não queria deixar o povo sair do Egito, mas queria ficar escravizando o povo de Deus. Faraó é um símbolo de demônio que deseja escravizar o povo. Mas o Senhor disse, não, meu povo não vai ficar eternamente escravo. E mandou justamente Moisés para libertar o povo. E nesta saída, foi preciso várias pragas para poder Faraó libertar o povo. Mas ele, de coração duro, não deixava. Até que a última praga que Deus mandou, a 10ª praga, todos nós já ouvimos falar, foi a praga da morte dos primogênitos. Porém, para o povo de Deus, haveria algo muito importante que eles deveriam estar atentos e fazer. Era justamente pegar esse cordeiro, sacrificar e passar o sangue nos umbrais de suas portas e ficarem abrigados ali. Isto tinha uma grande simbologia, porque estava apontando para o sangue do Cordeiro divino, que seria Jesus, que haveria de vir para, com o seu sangue, nos libertar da condenação eterna, libertar todos aqueles que tivessem que se abrigarem debaixo do seu sangue, ou seja, da sua proteção. Então vamos ler aqui o versículo que fala em Êxodo, no capítulo 12, versículo 3, que fala justamente desse sangue que era o sangue do Cordeiro. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para o Senhor, nas vossas gerações, e o celebrareis por decreto perpétuo. Esse evento, esse momento foi tão importante que Deus disse que era para ficar celebrando. É tanto que esse mês, a maioria dos cristãos celebraram a Páscoa. E esta Páscoa, ela nos trouxe e nos traz um sentido muito grande a respeito desse sangue que foi passado nos umbrais, porque estava justamente apontando para Jesus. É tanto que João, evangelista João, quando João Batista, né, quando viu Jesus, ele estava batizando no deserto e que Jesus apareceu, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, aquele Cordeiro que havia livrado o povo da morte, lá em Êxodo, na antiga aliança, aquele Cordeiro
agora simbolizava este Cordeiro Divino, Jesus Cristo, que estava no mundo, tinha recebido um corpo humano, e estava ali para ser sacrificado, para nos livrar da condenação eterna, ou seja, para nos libertar do império das trevas. E Jesus veio realmente, e quando ele estava aqui, aproximou-se o momento de ele se entregar. Jesus não foi morto porque ele não quisesse, ou seja, ele tivesse que se esconder ou não quisesse morrer, não. Jesus veio para se entregar. Ele veio de livre e espontânea vontade, da vontade do Pai, porque havia necessidade que ele viesse para libertar o povo do pecado, da miséria e da dor. Então, quando Jesus estava prestes a ir para o céu, prestes também a passar pelo sacrifício, ele se reuniu com os seus discípulos, como nós vimos até a semana passada, falando sobre este assunto da ceia do Senhor. Ele se reuniu com os seus discípulos e quando ele estava reunido, ele tomou o cálice e deu graças e disse assim: este é o cálice de uma nova aliança. Por quê? Porque este cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vosso benefício. Porque aquela aliança do Antigo Testamento, que foi a aliança mosaica, que Deus fez com o povo quando retirou do Egito, Deus deu a Moisés as tábuas da lei, e Deus, ali mesmo com Moisés, falou ao povo que era para seguir todos aqueles manuais, tudo aquilo que Deus ia ordenar dali por diante, eles teriam que cumprir. Mas houve algo muito interessante. Não só a lei, porque a lei em si mesma, ela não santifica, mas haveria também, Deus instituiu sacerdotes. Os sacerdotes seriam pessoas que seriam intermediário entre Deus e o homem. O sumo sacerdote, que era o sacerdote, assim, vamos dizer, mais importante do corpo sacerdotal, uma vez por ano, ele entrava no santuário, lá no templo, e no tabernáculo, que naquela época ainda não tinha templo, no tabernáculo, e ele oferecia o sangue de animais representando a Deus como para remissão dos pecados das pessoas. E o próprio sacerdote, antes de ele oferecer o sangue pelo pecado das pessoas, ele tinha que oferecer por ele mesmo, porque ele era um homem. Por mais que fosse um homem separado, um homem de dignidade, mas ele era um homem falho, um homem que também era pecador. E assim, aquela aliança, essa antiga aliança, ela perdurou por muito tempo. Mas chegou o tempo, que está escrito aqui em Gálatas, que diz: e na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Era a promessa de Deus, que haveria de vir um para dar vida em resgate da humanidade, para livrar, para restaurar, para libertar o homem do pecado. E nesse dia que Jesus tomou a ceia, ele disse, e havendo pegado o cálice, ele deu graças e ordenou: tomai o cálice e partirá entre vós. Pois vos declaro que agora em diante não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Jesus estava tomando um cálice com suco de uva e ele fez isso mostrando que ali era o cálice de uma nova aliança. E ele também pegou o pão e, havendo dado graças, partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Então Jesus pegou o pão e simbolizou como o seu corpo, assim como o vinho simbolizou como o seu sangue, e deu aos seus discípulos e ordenou, dizendo assim: fazei isto em memória de mim. Ou seja, eles teriam que dali por diante continuarem da mesma forma, só que agora
Em vez de eles estarem apresentando um sangue de animais, levando sangue de animais aos sacerdotes, Cristo ali estava simbolizando o seu sangue, está dizendo: eu estou apresentando a vocês o meu sangue, simbolizado neste vinho, simbolizado, o meu corpo simbolizado neste pão, para que vocês façam isso em memória de mim, até que eu venha. É muito interessante. Jesus estava falando de um novo momento que de agora por diante iria ser instaurada na terra, uma aliança diferente da aliança passada, da aliança que era firmada em sangue de animais. Mas agora não. Era uma aliança diferenciada. Era o sangue do verdadeiro Filho de Deus, do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro que não teve pecado. E dali por diante, nós tomamos posse de algo muito especial. Não mais escravos do pecado, mas Jesus veio e, através do seu sangue, tornou uma nova criatura aqueles que creem nele. Porque João disse que ele veio para os que eram seus. Está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus veio para os que eram seus, ou seja, a família judaica. Mas eles não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como? Através dessa nova aliança que Jesus fez. Ali na cruz do Calvário, ele foi exposto ao ridículo. E ali ele foi morto, derramou o seu sangue. Mas aquele sangue tinha um grande significado. Aquele sangue não mais era um sangue comum. Era um sangue como sangue de touros, de cordeiros, que era apresentado naquele santuário feito por mão de homens. Jesus agora estava derramando o sangue puro, o sangue inocente dele, para nos apresentarmos a Deus sem mácula e sem pecado. Porque ele estava nos justificando através do seu sangue. E eu gosto muito do livro de Hebreus, quando fala a respeito deste sacerdócio. Porque quem apresentava o sangue de animais, de touro, de cordeiros a Deus era o sumo sacerdote. Mas como nós falamos, o sumo sacerdote era um homem sujeito ao pecado. Mas agora apresenta-se um novo sumo sacerdote. E quem é esse sumo sacerdote? Aí diz aqui, no capítulo 9 da carta aos Hebreus, diz assim, e o versículo 6. Aliás, 7. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido. Então está falando aqui que lá no tabernáculo existia um lugar chamado o Santo dos Santos. Era dividido por um véu grosso, ou seja, uma cortina muito grossa, e era dividido este espaço que era chamado o Santo dos Santos. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali com sangue de animais para oferecer neste lugar, simbolizando os pecados da humanidade. E o que é interessante, que todo ano ele oferecia, mas o povo continuava pecando, oferecendo sacrifícios e mais sacrifícios. Só que o Senhor Deus já estava dizendo, não, esta aliança precisa ser mudada. É tanto que diz aqui no versículo, no capítulo 8,
E no versículo 18, 7, versículo 18, diz assim: porque sobre ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Assim, o mandamento anterior, anulado por causa de sua fragilidade e inutilidade. Então, o Senhor estava anulando e colocando um outro sumo sacerdote, anulando aquela aliança firmada em sangue de animais e instituindo uma nova aliança. Agora, não mais uma aliança frágil, como diz aqui, uma aliança que estava sendo inútil, mas para uma aliança que poderia nos garantir a vida eterna. Uma aliança que não mais teria fim. E esta aliança era diferente da outra aliança. Como diz no versículo 27, diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisava oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Então Jesus, ele se fez sumo sacerdote e ele adentrou no Santo dos Santos. Agora não no tabernáculo feito por mãos humanas, mas um tabernáculo divino. O tabernáculo da terra tinha sido feito um modelo do tabernáculo do céu. Mas Jesus agora, quando ele morreu ali na cruz e que derramou o seu sangue e que disse está tudo consumado, o véu do templo rasgou-se. Aquele véu do templo que separava o lugar santo dos santos, do santíssimo lugar, ele foi rasgado. E aquilo simbolizava que daquele momento em diante, agora nós tínhamos direito a chegar diante de Deus através do sangue de Jesus. Porque foi Jesus que abriu este caminho, nos dando a liberdade e o direito de chegarmos diante do Pai. Porque o sacrifício, ele já levou diante do Pai, que foi o seu sangue. Ora, o capítulo 8 de Hebreus diz: ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Então, Jesus, era imprescindível que Jesus se apresentasse diante do Pai como sumo sacerdote. E ele foi com muito amor. Ele deu a sua vida por nós com amor. Ele não veio forçado, mas ele veio simplesmente para nos perdoar, para nos restaurar, para nos levar de volta para Deus. Ele não veio em busca de glória para ele. Ele não veio em busca de nenhum tesouro, ele não veio para se apresentar unicamente, mas ele veio para apresentar a Deus o sacrifício perfeito. E no versículo 11, ainda da carta de Hebreus, diz o seguinte: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não constituído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Que maravilha! Daquele tempo
antigo, havia sempre a repetição dos sacrifícios. Estava lá o sumo sacerdote sempre se apresentando com o sangue para purificação do pecado das pessoas, mas no mesmo instante voltavam tudo a pecar e precisavam outro sacrifício. Mas graças a Deus que o sacrifício de Jesus Cristo, do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro Divino e sumo sacerdote, ele mesmo se apresentou, levando o seu sangue, e de uma vez por toda, para nos conquistando para nós. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de novilhas parados sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que servamos a um Deus vivo. Aleluia! Que promessa maravilhosa! Que grande bondade, imensurável amor de Deus por nós, de dar o seu Filho Jesus. E Jesus também de se imolar por nós, para nos garantir vida eterna, para que nós possamos, no momento em que nós reconhecemos esse sacrifício de Cristo, que nós aceitamos a Ele, fazemos essa nova aliança com o Senhor, dali por diante nós vamos servir a um Deus vivo. Nós vamos servir a um Deus com quem nós podemos contactar, com Deus com quem nós podemos falar, porque já não existe mais separação, porque o véu do templo foi rasgado, Jesus abriu a porta que separava o homem de Deus, que a comunicação tinha que ser através daquele sumo sacerdote, mas os homens não viam, não falavam com Deus, como o sumo sacerdote também não, mas Jesus adentrou no Santo dos Santos e nos deu esse direito de, através do seu sangue, através daquele sacrifício e pela nossa fé, confessarmos a Jesus e termos comunhão com o Pai. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para todos aqueles que são chamados. Recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Aquela primeira aliança, ela não teve o poder de tirar o pecado. Ela não teve o poder de restaurar o homem. Mas agora Jesus, através dessa nova aliança, ele estava resgatando todas as transgressões cometidas durante aquele período anterior. E durante hoje ainda, Cristo continua nos resgatando. Cristo continua nos apresentando diante do Pai através do seu sangue. Quando Deus olha para a humanidade, para os seguidores de Cristo, ele vê-nos justificados pelo sangue de Jesus. Porque aquele sangue que serviu como símbolo lá nas portas daquela casa, para que o anjo da morte não passasse, porque aqueles estavam abrigados sobre o sangue daquele cordeiro, aqueles que estão abrigados em Cristo estão livres da condenação eterna, estão livres da morte eterna, porque Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. E eu acho muito importante que nós atentemos justamente para que esse sacrifício da nova aliança, ele custou um preço muito alto. Este sacrifício que foi feito por Jesus Cristo não foi simplesmente um sacrifício indolor. Não foi um sacrifício que, como se matasse qualquer pessoa.
Ali foi o Filho de Deus que sofreu as dores do Calvário. Ali estava o Filho de Deus sem mácula, sem pecado, para resgatar, para nos livrar, para nos dar uma eterna redenção. Que nós atentemos, que nós vejamos quanto foi importante para nós o sangue do Cordeiro Divino. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. E para que houvesse remissão de pecado, teria que ser de um justo. E esse justo veio à terra. E esse justo te amou tanto, me amou tanto, que ele foi à cruz. E em momento nenhum ele reclamou. Diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro. E o motivo que trouxe ele, que fez ele ir ao Calvário, foi por amor a mim e a você. Será que nós estamos dando o devido valor a este sacrifício? Será que nós estamos atentando para o sacrifício de Cristo? Porque eu sei que existe ainda muitas pessoas que não têm consciência de que este sacrifício é eterno. Tem pessoas que ainda pensam que tem que ter uma segunda encarnação, tem que passar por outras vidas para poder se purificar e um dia chegar na presença de Deus. Isto é anular o sacrifício vicário de Cristo. É anular o sangue do Cordeiro Divino que Deus mandou para dar sua vida em resgate de nós. E aqui ainda diz o seguinte, no mesmo capítulo 9, e o versículo 25 da carta aos Hebreus, diz assim: ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ele não se ofereceu, ou seja, muitas vezes. Ele não fez vários sacrifícios, morria, voltava para reencarnar, para morrer de novo, para se purificar. Não, porque o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo foi único. Assim também, aqui como diz o versículo 27, e assim como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, assim como Cristo morreu uma vez por todas, para libertar o homem do pecado, assim também os homens é ordenado a morrer uma só vez. Agora, depois dessa morte, virá o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. E aparecerá, segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Então, o sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus, foi único e suficiente para, de uma vez por todas, tirar o pecado de muitos. Por que aqui a palavra de Deus diz de muitos? Porque nem todos estão aceitando, estão valorizando, estão atentando para este sacrifício que Deus fez. Estão atentando para se abrigar sobre o sangue de Cristo. Estão atentando para se voltar para uma nova aliança firmada pelo sangue de Jesus. Então, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, nós estamos aguardando, como diz aqui o versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Então você
que aceitou Jesus Cristo, aceitou o seu sacrifício, recebeu a justificação através desse sangue. E agora só resta a mim e a você, que aceitou este sacrifício no Cristo, que reconhece quão tamanho foi o seu sacrifício e quão grande o seu amor, e aceitou na sua vida. Só resta uma coisa: aguardar o dia da nossa salvação, pois Ele está voltando pela segunda vez, como diz aqui, para dar a salvação a todos que o aguardam. Então, quão maravilhoso, quão valioso foi o sangue de Jesus Cristo. Quão grandioso foi esse sacrifício. Quão importante para nós foi Jesus ter vindo para firmar uma nova aliança com a humanidade. Então, hoje não precisa mais procurar sumo sacerdote, não precisa mais oferecer sacrifícios nenhum, nem de animais, muito menos de gente, como existe certas seitas oferecendo sangue de crianças e pessoas inocentes para obter alguma coisa. Mas graças a Deus que nós estamos tendo conhecimento da palavra, sabendo que de uma vez por todas, Cristo se ofereceu em meu lugar e no seu lugar para trazer-nos vida eterna, vida abundante. E hoje nós temos o direito de chegarmos diante do Pai. Temos esse direito de filhos, não mais escravos, como o povo da antiga aliança, que foi liberto. Agora nós somos livres para adorar a Deus em espírito e em verdade. Graças a Deus por esta palavra que trouxe muito ensinamento para mim mesma, de saber que eu não estou mais sujeita a uma condenação eterna, que eu também não estou sujeita a uma reencarnação, porque quem já me purificou foi o sangue do Cordeiro Divino. E com certeza purifica você que crê e aceita-o como seu Senhor e Salvador. Eu estou terminando o programa, vamos ter mais um intervalo e voltaremos daqui a pouco para finalizar este programa. Mas eu queria, depois que fizemos essa explanação da palavra sobre o sangue de Jesus, eu queria fazer uma pergunta a você que está aí nos assistindo. Você já fez confissão? A confissão de Jesus Cristo como seu Senhor? Você já disse a Ele que não quer ser mais escravo do pecado, não quer mais servir a outro Senhor, mas ser liberto por Ele, que aceita-o no seu coração? Se você não fez, está o momento exato de fazer agora. Porque Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, se Ele está falando ao teu coração que você deseja fazer essa aliança com Ele, o momento é agora. E eu posso, junto com você, orar, renovar minha aliança com Ele, que é cada dia que eu falo e que eu digo que eu aceito como meu Senhor, eu me sinto privilegiada de poder ter este direito de convidá-lo cada dia mais a permanecer em mim e dizer a Ele: meu coração é teu, Senhor. E eu recebo esta nova aliança na minha vida. Faça este pacto contigo. Então vamos orar juntas? Você pode aí, neste momento, se você tem dificuldade de chamá-lo de Pai, não tenha. Se você tem dificuldade porque talvez passe umas situações, tem uma vida que você acha que não está agradando a Ele, não tem problema. O sangue dele foi vertido na cruz para nos remir dos pecados e da condenação eterna. É só pedir perdão. Então podemos falar agora? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão precioso. Sabemos que Tu estás nos ouvindo, que Tu estás presente aqui. Estamos falando, Senhor, do Teu sacrifício que foi feito para nos dar vida e vida eterna. E neste momento, as pessoas que estão aí do outro lado, orando conosco,
Essas pessoas que estão fazendo uma nova aliança contigo, sabendo que esta aliança é diferente, é uma aliança eterna, uma aliança que foi firmada pelo sangue de Jesus. Nós já te louvamos e te agradecemos por estas vidas, Senhor, sendo aceitas por ti. Nós já te agradecemos, Senhor, por estas vidas, Senhor, que estão agora firmados em ti, através da fé, do sacrifício vicário de Cristo na cruz. Muito obrigada por vida eterna, vida abundante que o Senhor nos concedeu e concede a todos que a ti chegam. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um pequeno intervalo e eu volto logo mais para finalizar esse programa. Me aguarde. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, já estamos finalizando, estamos no último bloco e esse bloco nós o intitulamos como Pão Diário. O pão diário é este pão que nós nos alimentamos, ele está ilustrado aí nesta tela e nós nos alimentamos dele para manter o nosso corpo físico. Mas existe um pão que é muito melhor e mais necessário, que é o pão que leva para a vida eterna. Foi o que Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu estou deixando nesta tarde para você alguns versículos da palavra de Deus como um alimento diário. Ou seja, a sua porção para o dia de hoje, o dia de amanhã, e assim durante toda a semana, se você assim quiser. Os versículos que nós vamos deixar nesta tarde está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E foi um momento muito especial que alguém chegou para Jesus. Era um leproso. E o leproso é uma pessoa que naquela época era tida como imunda, não podia tocar em ninguém, nem ser tocado, não podia nem conviver com outras pessoas, porque era uma doença altamente contagiosa. Mas ele encontrou-se com Jesus. E diz o seguinte, no versículo 8, no capítulo 8 de Mateus, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. O que é que este versículo nos mostra? O que é que essa porção bíblica nos diz? Nos diz que não existe mal que o Senhor não queira perdoar, não queira livrar, não queira purificar. Pode ser no corpo físico e pode ser na alma, no espírito. Esse leproso tinha esta doença perigosa, mas se ajoelhou diante do Senhor, adorando e dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus imediatamente disse: Eu quero. Eu não sei, nesse momento, qual é a tua necessidade. Se é a necessidade de uma doença, ou se é uma necessidade da lepra, vamos dizer assim, espiritual, que é o pecado. E você que deseja
ser livre, deseja ser purificado. Então saiba de uma coisa, Jesus está dizendo, eu quero, é da vontade do Senhor, purificar, curar, libertar, salvar. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor que supre todas as necessidades. Então, neste momento, saiba que a vontade de Deus é te socorrer. Então, qualquer necessidade, chegue-se diante dele e faça como esse leproso fez. Ajoelhe-se, adore-o e diga, Senhor, o Senhor pode me livrar disso ou daquilo. Se for doença, diz a doença. E se for uma necessidade, quaisquer necessidade que você tiver, Ele pode suprir. E Ele pode restaurar, vivificar as áreas que estão destruídas na sua vida. Ele pode levantar, purificar. E Ele faz isso imediatamente, sabia? Como Ele fez com esse leproso. Imediatamente, ele ficou curado. Então, eu creio em nome de Jesus. Você está passando por enfermidades e você fez esta oração. Se você atentou para estas palavras, eu creio e declaro na tua vida, purificado, liberto, livre e curado, para a glória do nome de Jesus. Amém. Nós estamos aguardando, terminando, e quero dizer para você que tem uma semana abençoada, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo no seu lar, e voltaremos na próxima semana, se Deus assim nos permitir.